Então, essa é uma iniciativa nova da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica e da Associação Biodinâmica do Sul do Brasil, que em conjunto começaram, então, na semana passada, chamado Conversas Biodinâmicas, toda terça-feira, às 5h30, 6h30. Já tem uma programação de atividades na próxima terça-feira com o tema da árvore na agricultura biodinâmica, com o Fernando, e na última terça-feira, o tema das abelhas, com o Tomás, o Marcelo e o Nelson. A ideia é continuar isso nos próximos meses também. E a gente vai estar gravando e disponibilizando isso também para quem não conseguir assistir no momento, vai estar disponível no nosso site. Em breve também vamos estar lançando um novo boletim eletrônico, também numa parceria da ABD e da ABDSul. Bom, eu gostaria de começar, então, dando a palavra para o Ronaldo. Ele está envolvido no movimento biodinâmico há muitos anos, trabalha com os preparados também há muitos anos e vai fazer uma apresentação, e depois a Débora também trabalha de mais de 20 anos com preparados biodinâmicos, vai fazer em seguida ao Ronaldo. E assim que terminar, a gente vai abrir, então, para perguntas no final do processo. Tá bom? Ronaldo? Boa tarde, pessoal. Eu acho sensacional essa oportunidade que nós estamos tendo de fazer esse trabalho na sua base, né? Mas a gente não deixa de estar junto nessa corrente, né? Quando foi solicitada essa possibilidade de uma colaboração aqui com a Débora, eu fiquei muito feliz, porque a Débora, nós fomos companheiros assim de atrás dos insumos, dos órgãos para a produção dos preparados lá em Botucatu. Foram muitos anos que a gente teve essa parceria junto, acho bem bacana isso. E a Débora vai fazer uma contribuição sobre a parte prática, eu estou trazendo um pouco algumas ideias, né? A Débora, na verdade, ela segue, nessa coisa da prática, a corrente do nosso mestre Rudolf Steiner, né? O Rudolf Steiner, os contemporâneos dele na invenção da biodinâmica e dos preparados, né? Todos foram muito enfáticos em dizer que o Rudolf Steiner é um cara extremamente da prática, né? Se a gente vai no curso agrícola, ali onde tem as indicações dos preparados, a gente vê e não explica muito, ele diz como fazer, como dinamizar, como enterrar, e ele não teoriza, na verdade, isso para quem veio depois. E os seguidores dele, eu me considero um deles, né? É que se deram ao trabalho assim de fazer essa pesquisa, essa busca do que tem por trás, dos mistérios que tem por trás destes preparados, né? Nós vamos hoje falar basicamente sobre os preparados de aspersão, e eu vou trazer algumas ideias assim, basicamente, principalmente, a gente trabalha com essas substâncias, né? E a gente vai para o água, dinamiza e aplica, e é uma coisa meio óbvia para nós que estamos envolvidos, e eu não sei o quanto a pensar o que está por trás, né? Qual é a ideia, né? Nessa criação maravilhosa desses preparados, né? E a ideia principal, eu vou, a partir de agora, trabalhar com umas imagens que eu preparei para nós acompanharmos, então, essa conversa, né? Nós vamos agora fazer, então, olhar para essas imagens que eu preparei. Eu não sei se elas estão aparecendo para vocês. Débora, me faz um sinal aí. Já está aí os processos de intensificação através dos preparados de aspersão. Então,
A gente pega essas substâncias e a gente, então, faz um processo de intensificação, sensibilização, a gente faz assim, leva elas de tensão, de provocação, né, através de diversas medidas que a gente vai trabalhando com as substâncias, né, carregando o esterco para o chifre, o quartzo para o chifre, né? Muito daquilo que eu estou trazendo para vocês foi, vamos dizer, oferecido pelo Manfred Klett. Esse conteúdo está nesse livro aqui que foi traduzido, foi publicado na nova edição desse livreto, que é um livro inestimável desses preparados, né? A gente usa essas 3 substâncias, os chifres, o esterco, o cristal. Débora, eu estou fiando em você para me dizer se as coisas estão bem ou não estão bem, tá bom? Obrigado. Então, essas 3 substâncias que são bem conhecidas, e então a gente passa pela fase de preparação, né? Na fase de preparação, a gente passa por uma polaridade no tempo, levando essas substâncias à exposição a forças opostas, forças polares, né? E aí entra aquilo que eu falei antes, da questão da sensibilização, da tensão que a gente faça que esses materiais passem por uma tensão, né? Talvez para alguns de vocês vai ser novidade assim a forma como eu vou trazer, mas a gente sabe essa imagem do Rudolf Steiner, que no inverno a vida da Terra se recolhe para o interior, então tem esse processo que ele chama de cristalização no interior da Terra, né, que fica intensificado no inverno. E no verão ele nos diz que a vida da Terra se expande então para a atmosfera, que a gente vê a profusão de vida na atmosfera da Terra, com toda a vitalidade, o desenvolvimento do mundo vegetal, né? Bom, a gente pega 2 substâncias, né? O esterco e o cristal. O que é o esterco? O esterco, na verdade, é um produto do verão, né? E chegam no final do processo da natureza, né, no verão, e a gente recolhe o esterco do outono para fazer o nosso preparado, né? Então, se a gente pensar, acompanhar essa passagem, né, que foi desde a primavera, passou pelo verão, num processo de amadurecimento, um produto que está ligado com o verão e outono. O esterco recolhido no outono, né? Esse clímax de maturação da pastagem que a vaca terra no inverno, né? Então a gente está ainda fazendo um trabalho, tira de uma polaridade e joga na outra, né? Então esse chifre vai então passar o inverno enterrado, né? O preparado 501, o preparado de sílica, é o uso de uma substância cristalina, né? Naquela descrição que a gente teve dessas forças que se recolhem para dentro da Terra no inverno, né? Essas forças de cristalização do inverno. O cristal é justamente, não que este cristal se cristalizou neste inverno, mas esse cristal ele é carreador de forças cristalinas que são afins com o processo de inverno, né? Então, a gente pega essa substância que tem essa qualidade invernal, a gente faz ela se transformar em um pó, em um talco praticamente, né? E enterra, então, no verão. Então, a gente leva uma substância que ela é afim com a qualidade de cristalização do inverno, e leva ela para ser enterrada durante o verão, para ser, então,
sofrer esse processo, então, do preparado durante o verão. Mais uma vez, a gente está levando uma substância a uma sensibilização nessa questão das forças polares, forças opostas, né? A gente faz uma provocação nessas duas substâncias e obtém os preparados no final de cada uma dessas duas estações, né? Então, esse é praticamente o que eu queria falar sobre vamos dizer, forçar a barra dessas substâncias, levá-las a uma tensão para que elas, adquirindo as substâncias, vão como que acordando qualidades novas nelas, né? E aí, então, a gente vai para a dinamização, né? Na dinamização, entramos nós, né? Tá aí o ser humano no processo, né? Entramos nós nesse processo da dinamização. A dinamização, eu acredito que seja aquele lugar em que cada um de nós que já fez uma dinamização vivencia e percebe essas forças polares, forças opostas, né? Isso levar para um lado, levar para o outro lado, né? Na dinamização, a gente faz a substância passar por tensões, por ritmos variados, né? A gente começa pegando uma substância material, quer dizer, matéria, né? Matéria seca, o preparado que a gente tem na nossa mão, e a gente põe ele na água. Então, a matéria sólida, ela se torna ela leva ao estado elevado ao estado líquido, né? Então já tem uma transformação, uma passagem de um estado, digamos assim, né? Na medida que a substância está dentro do nosso barril, do que for, do nosso balde, o que for, né? E a gente começa então a dinamização. Não sei se alguém já pensou nisso, mas na hora que nós fazemos esse vórtex maravilhoso, a gente cria uma situação em que o ar entra lá para dentro, e esse ar, o ar do entorno, né? Tudo aquilo que está no nosso entorno, a atmosfera, a vizinhança, o clima do dia, a estação, os nossos pensamentos, a nossa alma, né? Nossos sentimentos, tudo isso tem a oportunidade de ser sugado para dentro desse material na hora que a gente faz esse vórtex, né? Quando a gente faz o vórtex, a gente faz um movimento de expansão e contração. Essa água, na medida que o vórtex é feito, essa água sobe, então ela se movimenta para cima e para baixo, assim, incessantemente, né? Além do que, nós temos também a velocidade, o lento, rápido, né? Na periferia tem uma velocidade, no centro tem outra, e aí a gente inverte, né? Faz esse movimento horário, anti-horário. Levamos, então, essa substância que estava lá no estado material, antes de ser dinamizada, e a gente praticamente leva ela para o material, porque ela vai estar, então, diluída nessa água como potencial depois de uma hora ou mais, né? Eu acho que cada suas anotações ou suas reflexões, assim, para adicionar nesse processo, nessa relação com esses preparados, né? Com esses dois preparados, na realidade, são para substâncias possam fazer algo criativo no mundo, né? Às vezes, a gente vê situação de polaridade, mas agora não é no tempo, a polaridade é no espaço, né? A gente pega a substância que veio de um reino, de um âmbito, e usa ela no outro âmbito, né? A gente tira com o esterco um produto do organismo agrícola. Eu botei um ser humano lá no extremo da imagem, né, que é a descrição do organismo agrícola com a cabeça dentro da terra, e a parte metabólica do ser humano, então, fica na atmosfera da terra, né? Então, o esterco é um produto da barriga, um produto do metabolismo, tanto da vaca como do próprio organismo agrícola, de toda a atmosfera onde está o metabolismo da terra, né? Então, a gente
recolhe esse esterco que está lá na barriga do organismo agrícola, solo, né? Quer dizer, ou seja, da barriga a gente aplica na cabeça do organismo agrícola, né? O oposto se dá com o preparado de chifre sílica. A gente tomou uma substância cristalina que estava lá no âmbito do escuro da terra e depois de dinamizar a gente faz essa aplicação justamente no iluminado na barriga, então, do nosso organismo agrícola, né? Então, mais uma vez, essa tensão, esse levar de um âmbito para o outro dessas substâncias, sempre assim passando por esses estágios de provocação desses materiais, né? E para encerrar, eu acho que é importantíssimo a gente refletir, porque quando a gente faz o preparado, põe na bomba e sai correndo para o campo para aplicar, a gente está lá feliz aplicando, né? Mas em que horas, em que momentos que a gente faz essa aplicação, né? A gente faz essa aplicação nesse momento maravilhoso da passagem da noite para o dia ou do dia para a noite, né? São momentos assim, novamente, limiar entre luz e trevas, né? Mais uma vez, momentos muito especiais e além dessa tantíssimo as vivências que a gente pode ter nessas aplicações, as conjunções mais incríveis que eu já pude testemunhar no céu foi justamente ou na madrugada indo para preparar um 501 ou no entardecer, no anoitecer, estando lá no campo e vendo conjunções maravilhosas que se apresentavam assim no céu, né? Então, são vivências de alma que elas estão sempre juntas nesse caminhar de trabalhar com esses dois preparados, né? Eu queria fazer um agradecimento especial ao inventor destes dois materiais, Rudolf Steiner, e que, sem dúvida, teve a inspiração, eu acho muito importante mencionar, a inspiração do arcanjo Micael, e com isso eu gostaria de encerrar a minha participação e passar a bola para a minha querida Débora. É isso aí, pessoal. Débora, você precisa abrir seu microfone. Alô, todo mundo me ouve? Alô? Pode falar, Débora, está dando para ouvir. Boa tarde a todos. Eu vou trazer, então, algumas considerações com relação à prática. Gostaria primeiro de abordar a questão dos cornos. Então, os cornos que nós utilizamos são cornos de... Ronaldo, eu não consigo compartilhar a minha tela se você não fechar a sua. Já fechei. Tá bom. Então, eu primeiro gostaria de, então, falar um pouco a respeito dos cornos. E a minha abordagem hoje vai ser com relação à qualidade do material utilizado para fazer esses preparados. Então, primeiro, nesse primeiro slide, gostaria de frisar, né, essa diferença fundamental que existe entre um corno de vaca e um corno de macho. Oi? Um pouquinho, você tem que compartilhar a tua tela, não está aparecendo. Não? Põe aquele compartilhar screen share. Share. Desculpa. E agora? Agora escolhe o local. Isso, beleza. Agora deu. Deu? Sim. Desculpa. Então, aqui, primeiro, mostrar aqui para vocês, né, a qualidade do corno de uma fêmea em relação a um corno de macho.
a fêmea, além dela ter uma questão da substância córnea, que é muito mais densa numa fêmea do que no macho, esses sinos, que é essa estrutura que permite que o ar entre dentro do corno da fêmea, não acontece no corno do macho. E, então, esse corno de fêmea, ele tem uma qualidade de concentrar, de potencializar as informações do esterco fresco muito mais eficientemente do que um corno de macho. Aqui, nesse slide, a gente consegue ver também esse azul mais claro, como esses sinos, né? Essa cavidade que permite que o ar entre para dentro dos cornos de uma fêmea, ele é muito mais importante numa fêmea do que num macho. Outra questão com relação aos cornos, aqui a gente tem nesse slide de baixo, à minha esquerda, a gente tem aqui um corno de macho que é completamente oco até o final, e o corno da fêmea que é preenchido de substância córnea, ou seja, esse papel de concentrar forças é mais efetivo numa fêmea do que no macho. Aqui em cima também, outro exemplo, né, de um corno de macho que é oco até o fundo e um corno de fêmea mais preenchido de substância córnea. Nessa imagem aqui, do lado direito, a gente tem esse osso que vai dentro do corno, e a gente tem de diferentes fases de uma fêmea. Então, uma novilha bem nova, esse corno número 1, aqui, esse osso número 1 de uma novilha novinha, ele ainda não tem esse sino da entrada de ar bem importante, como numa fêmea mais adulta ou numa fêmea quase no final da vida. Então, a importância também de escolher chifres de fêmeas adultas e não novilhas novas. O que mais eu gostaria? Agora eu gostaria, como é que faz uma imagem agora? Vocês estão me vendo? O som estava cortando um pouquinho, Débora, mas já agora voltou de novo. Ai, que pena. Se você quiser Mas trocar de imagem, você põe stop em cima da imagem e começa de novo. Tá bom. Aqui, então, eu gostaria de mostrar para vocês, eu não sei se todos conseguem ver, um corno ideal, de tamanho ideal. Meu áudio não está funcionando. Não, tá bom, dá para ouvir sim. Um corno ideal de fêmea, um tamanho ideal também. Não acho que um corno muito grande, uma guampa muito grande, às vezes não faz uma fermentação adequada no tempo que permanece dentro do solo. Então, um corno mediano, para mim, é o ideal para a gente poder fazer um bom preparado. Então, a primeira qualidade, né, que seja um corno de fêmea bem estruturado, sem estar machucado, bonito, enfim, com suas linhas aqui de aparição e de gestação à mostra, né? Então, você vê que é uma fêmea já que pariu várias vezes adulta, então, que tem também esses sinos bem desenvolvido para a passagem de ar. Aí, voltando aqui nos meus slides, eu queria passar para a questão do esterco. O Ronaldo já falou um pouco sobre essa qualidade do esterco, que... Vocês estão vendo os slides, Pedro? Sim. Sim. Estou vendo, sim. Aqui, então, essa qualidade do esterco, o esterco, ele tem que... A gente está trabalhando com preparados que estimulam a vitalização, a vivificação do solo e das plantas. Então, quanto mais vivo o material utilizado, quanto mais fresco, quanto mais cheio de vida, melhor transforma esse preparado
quando ele está dentro da terra, passando por seu processo de contração, dentro desse período de contração das forças da terra, esse momento de cristalização das forças dentro da terra. Então, quanto mais vivo esse material, quanto mais fresco, quanto mais saudável esse esterco, melhor o preparado vira, né? Melhor ele transforma. Então, o esterco colhido a pasto, recém-produzido, um esterco de preferência sem aporte de ração, né? Ainda um esterco, um gado que esteja a pasto, então volumoso e não tanto concentrado, para que você tenha uma boa qualidade, uma boa transformação do preparado. Aqui eu queria mostrar também esse esterco. Foi a foto do esterco? Foi sim, Débora. Tá. Então, aqui agora eu quero mostrar outra foto de esterco. Um esterco que eu considero bem formado. Aqui. Não apareceu ainda. Aqui, apareceu agora? Não. Está aparecendo Não? o chifre. Não. Não apareceu o esterco? Está aparecendo o slide número 10. Ixi. Agora, opa. Apareceu? Tinha aparecido. Desculpa, gente, eu não estou tão familiarizada aqui com a tecnologia. Aqui o esterco, dá para ver, Pedro? O esterco? Não, agora você tem que de novo compartilhar. Tem que ir no share, Débora. Tá, já fui. Aí. Tem que esperar um pouquinho, acho. Foi? Deu, Aí pronto. Beleza. Deu? Desculpa. Então, um esterco bem formado. Aqui, acima desse esterco, vocês veem que tem presença de rola bosta. Ou seja, esse esterco, ele não está com resíduos de... Não está com nenhum resíduo de veneno, né? Você tem aí a presença de rola bosta, besouros, você tem um esterco bem formado a pasto, e é esse esterco que a gente vai coletar. Depois, elaboração desse preparado. Quando você está colocando ele dentro dos corpos, está aparecendo essa segunda foto agora, Pedro? Está. Os chifres? Ok. Então, esse esterco bem colocado, uma boa dica e que eu acho essencial, nunca ter, assim, o esterco preencher totalmente a cavidade do chifre, não ter ar, não ter bolsas de ar dentro do chifre, entre o chifre e o esterco. Quanto melhor preenchido, quanto menos ar entre o esterco e o chifre, melhor o resultado depois quando você desenterra. Então, bater bem esse chifre no chão para o esterco penetrar completamente e fazer essa finalização, deixar bem lisinho na boca, para depois, quando a gente for enterrar, não ter problema desse esterco vazar. Se vocês olharem essas imagens à direita, a gente já vê como uma pequena camada oxidada do esterco que forma como uma tampinha e que impede, então, que esse esterco caia de dentro do corno. Aqui, então, uma forma de enterrar esse preparado, né? Existem diversas formas e diversas metodologias e diversas pessoas enterrando de formas diferentes. O que eu queria trazer sobre isso, que eu vejo preparado algo como fazer comida, ou fazer queijo, ou fazer pão. Cada local, cada esterco, cada organismo agrícola, cada local vai ter uma qualidade de micro-organismos, de tipo de solo, de umidade, de matéria orgânica, e tudo isso influencia enormemente na transformação desse preparado. Então,
não é possível determinar uma receita ótima para todos os lugares. Isso a gente só vai descobrindo fazendo. Então, a forma de enterrar, a profundidade, se a gente irriga esse local ou não, se a gente cobre com palhado ou não, se é um local mais exposto ao sol ou menos exposto ao sol, cada localidade vai ter um resultado diferente. Então, só com a experiência a gente vai poder determinar qual é o ideal para algumas questões. Tempo de permanência dentro do solo também. O indicado, né, que o Steiner menciona, é no início do equinócio, né, que ele diz na São Miguel, a gente faz ao contrário aqui no hemisfério sul, a gente coloca na Páscoa e desenterra na São Miguel. No hemisfério norte, ele enterra na São Miguel e desenterra na Páscoa. Ou seja, fica por 6 meses enterrados. Esses chifres, né, com esterco. Eu tenho percebido, por exemplo, nesses anos todos que eu tenho trabalhado, se eu mantenho esse preparado dentro do solo por 6 meses, de equinócio a equinócio, quando eu retiro ele na São Miguel, eu simplesmente não tenho mais preparado, eu tenho apenas raízes. Então, você precisa perceber a atividade durante o inverno, a atividade biológica e microbiológica do seu ambiente durante o inverno, para determinar o tempo que esse preparado vai ficar enterrado. O importante é que no solstício ele esteja dentro do solo. Aqui, passando um pouquinho mais para frente, uma outra forma de enterrar com eles todos virados de cabeça para baixo, encostando no chão. Volta. Isso. Você deu, Pedro? Agora sim. Pode sim? Terminar. Tá. Aí, aqui eu vou mostrar em outras... Agora eu vou pôr um outro slide de outros lugares. Continua fazendo a operação? Share screen. Não apareceu. Aqui também, outras formas, então, de enterrio, só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Agora, pode? Pode? Pode. Então, aqui outras formas de enterrar, né? Vou passando os slides. Dá para ver? Sim. Essa aqui é nos Estados Unidos, um pessoal na Califórnia. Aqui também meu amigo Lloyd enterrando lá na Califórnia. Outra forma aqui muito mais raso, se vocês perceberem, muito mais raso aqui em locais onde realmente no inverno você tem forças de cristalização, onde fica realmente o solo congelado e aí você não tem muita atividade biológica e nem decomposição total desse preparado. Aqui, antigamente, também, esses buracos enormes na BD. E o que eu quero, né? Em que resultado que eu quero chegar? Aqui são esquemas de enterrio com drenagem de água para não alagar os chifres em regiões muito úmidas. Tem muita gente falando junto. Aqui, olha, o aspectos, o que eu quero quando eu desenterro esse preparado? Eu quero algo bem umificado, eu quero que venha algo que esteja vivo, que eu vou transmitir a vitalidade por esse meu solo. Então, eu quero um preparado que esteja umificado, esteja cheiroso, que não esteja totalmente degradado pelas raízes. Aqui uma foto aqui do nosso amigo Volkmann também, tirando aqui da guampa o preparado bem maturado. Aqui, se vocês verem o preparado na guampa, melhor, ainda está meio esverdeado. Mas, enfim, o preparado ele tem que sair com um aspecto umificado, digamos assim. Aqui um slide onde você vê um preparado que não rodou direito, que não... Isso aqui foi num campo, nos agricultores... onde esse preparado da direita, esse preparado de chifre esterco foi enterrado num chifre de macho.
e ficou meio melado, meio fedido. E o da esquerda, um chifre de fêmea, no mesmo buraco. Então, um pouco para a gente ter noção do tipo de material, de substância que a gente vai querer retirar para depois passar aspergir nos nossos campos. Quanto tempo eu tenho ainda, Pedro? Já terminou, pode encerrar. Então, eu vou encerrar por aqui. Vou voltar. Obrigada. Obrigado, Débora, fechar a sua apresentação. Obrigado. Obrigado, Débora, obrigado, Ronaldo. A ideia agora é a gente ter um tempo aí de conversa sobre a apresentação, ou se alguém quiser fazer algum comentário também. A gente tem uma pessoa já levantou a mão aqui. O Vitor Hugo levantou a mão. Vitor, você quer falar? Vitor Hugo? Está ouvindo? Olá, Pedro. Talvez foi um acidente aqui. Não vou fazer nenhuma pergunta. Ah, tá. E César? Pegou, né? César? Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Parabéns aí pela apresentação, muito legal. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês no seguinte sentido. Após essa retirada do material, né, como a Débora falou, como é que seria o processamento dele para fazer essa aspersão, né? Então, eu sei que a gente vai dinamizar, mas como é que, desse momento da retirada até a mistura para a aspersão, conta um pouco como é que funcionaria, por favor. Pergunta é para mim ou para o Ronaldo? Acho que vocês podem dividir, assim, não sei, acho que de repente, você que mostrou a fase da colheita, Débora, de repente se você puder contar um pouco como seria, e se o Ronaldo sentir necessidade de complementar, eu agradeço muito. Débora, eu acredito que você deva ter slides aí da... Tenho sim. Então, eu acho que é importante mostrar. Os preparados, eles ficam armazenados em condições especiais ao longo do ano agrícola. E eles são retirados dessas condições especiais de armazenamento para serem aspergidos à medida que a gente necessita deles no campo. Então, eles ficam em ambiente longe de radiação eletromagnética, em ambiente mais escuro, mais fresco. Mantendo uma determinada umidade. Aqui eu vou mostrar alguns esquemas de armazenamento. Só um minuto, por favor. Share screen. Apareceu? Tá vindo. Tá vindo? Tá aí. Veio. Veio? Então, eles ficam assim, existem linhas de armazenamento de preparados, né? Existem formas diferentes de armazenamento. Esse é um tipo onde eles ficam dentro desses potes de cerâmica e envoltos por turfa, por material inerte dentro dessas caixas de madeira. E existem outras linhas de armazenamento que são desse outro slide, que é o pessoal lá da França, o Vincent Masson, Pierre Masson, onde o preparado fica dentro... Se vocês quiserem levar comida, vocês podem levar? Tá? Comida? Ah, é? Ah, tá. Esses armazenamentos de cima aqui são caixas onde a turfa fica dentro dessas paredes e o preparado dentro de vidros totalmente isolado de ambiente externo. E assim ele se mantém ao longo do ano agrícola. À medida que a gente necessita, o tal preparado, a gente dinamiza e asperge nos campos ou nas plantas. A sílica, ela fica ao sol, ela não fica assim, nessas caixas, né? O Ronaldo mencionou essa polaridade do chifre esterco e da sílica. Então, o chifre esterco fica nesse ambiente mais escuro e mais úmido e a sílica fica ao sol. Pronto. Alô? Eu queria fazer um comentário.
Pode fazer. O pessoal lá do Westinghausen, na Alemanha, que produz muito preparado para distribuição assim para muitos lugares, eles, quando tiram do chifre, eles já, na mesma hora, um grupo grande de pessoas, eles formam como que se fossem bolas que cabem dentro de duas mãos, assim, né? Como se fosse uma pequena bola de pilates, vamos dizer, né? E essas bolas são guardadas, então, é como se fosse uma dose, uma bola dessas, né? Elas são guardadas, então, não dentro de caixas, mas em uma sala, um grande container, vamos dizer assim, que tem essas bolas todas já prontas, separadas para despacho para os clientes. Eles fazem produção em massa, assim, dos preparados, né? É uma abordagem também. Uma outra pergunta, duas perguntas simples. Se pode usar o preparado se ficou mais de 6 meses, se pode usar esterco de outros ruminantes, como cabra e ovelha. Quem quer falar, Ronaldo? Quer falar ou eu falo? A indicação do Rudolf Steiner é o esterco da vaca, né? Agora, por que o Steiner indicou o esterco da vaca? Na verdade, durante o curso, inclusive, houve discussão, né? As pessoas perguntaram se podia ser o touro, se podia ser o macho, né? Ele disse categoricamente, definitivamente, nós queremos o esterco de vacas, o animal do sexo feminino, né? E se a gente procurar na obra do Rudolf Steiner, existe uma série de palestras que ele deu no ano anterior, em 1923, que estão num livro chamado, um livro muito lindo, poético, O Ser Humano como Sinfonia das Forças Universais, né? Nesse livro, ele diz que a vaca é o ser, digamos assim, o animal arquetípico que devolve para a Terra, é o animal que mais devolve para a Terra forças animais do que qualquer outro, né? Eu estive lendo uma outra obra do Steiner, onde diz que a vaca é o único animal que tem uma proporção de 1/12 do peso dela em sangue, ou seja, 1/12 de todo o peso de uma vaca é sangue. Nenhum outro animal tem essa proporção dentre todos, né? Fazendo com que ela fosse como se fosse um representante arquetípico do zodíaco até, digamos, né? Mas ele categoricamente disse no curso agrícola chifre de vaca e esterco de vaca. Ok, Ronaldo, a outra pergunta é se o preparado ficar enterrado mais de 6 meses, pode ser usado? Eu acho... Débora. Estão me ouvindo? Sim, sim. Eu acho assim que tem que olhar para a qualidade desse preparado que você está desenterrando. Tem que olhar para... É como fazer pão. Aqui, num clima mais quente, o pão vai fermentar antes. Num clima mais frio, ele vai demorar mais para fermentar. Eu sou da opinião de que o resultado desse preparado, quanto mais qualidade ele tiver, melhor. Então, eu acho assim, dá para usar um preparado que esteja dentro do solo por mais de 6 meses, se ele ainda estiver com suas forças vitais, se ele ainda estiver vivo. Porque se você vai pegar um preparado que está totalmente digerido pelas raízes, que está com vários organismos lá dentro decompondo esse preparado, essa vitalidade já foi toda embora, já foi digerida pelos micro-organismos e pelas raízes. Então, para mim, o indicativo é umidade, cheiro, coloração, ver se esse material está vivo ou não. Se ele estiver totalmente seco e desidratado e consumido,
ele vai ter muito menos vitalidade do que um preparado com um aspecto umificado, digamos assim. Ana? Tudo bem? Respondi? Ok, Débora. Outra pergunta, Ronaldo. Qual que é a diferença entre comprar o preparado e fazer ele na propriedade? Bom, essa pergunta pode ter variadas respostas, né? Se a gente não tem a possibilidade de fazer o preparado, certamente a gente vai adquiri-lo, né? A primeira vez que eu usei preparados no Brasil, minha sogra me trouxe de Dornach numa viagem que ela fez, e aquilo foi para mim uma maravilhosa novidade, digamos assim. Fiquei excitadíssimo. Primeiro composto que eu botei os preparados, né? Depois que a gente começa ou tem a possibilidade de produzi-los, a gente não quer mais parar de fazê-lo, porque certamente a gente começa a construir uma relação pessoal, né? Eu penso em muitas pessoas que estão em situações urbanas e que têm a vontade de fazer a biodinâmica, de aplicar a biodinâmica no seu quintalzinho. Eu acho que elas não vão ter a possibilidade de enterrar, de conseguir lá um chifre, conseguir o esterco, né? E não vai fazer diferença, né? Como eu comentei antes, este pessoal lá na Alemanha, na fazenda do falecido Wistinghausen, eles fornecem esses preparados para N lugares no mundo, né? Na Índia, nós temos uma mulher que se dedica a fornecer preparados para milhares, não é centenas, é milhares de pequenos produtores, né? Esses pequenos produtores indianos recebem todos os preparados dessa mulher, ela enterra milhares de chifres a cada ano, né? Então, realmente é uma questão individual e a gente não deveria deixar de fazê-lo quando tem um impulso de fazê-lo, porque os preparados estão à disposição, né? Eu vou aproveitar aqui, ler uma passagem para vocês do Rudolf Steiner. Teve um amigo, quer dizer, um amigo não, um rapaz que trabalhava com ele, que depois levou a biodinâmica para Estados Unidos. Ele perguntou para o Steiner se precisava fazer pesquisa ou experimentar sobre isso, e o Rudolf Steiner disse: a coisa mais importante é levar os benefícios dos nossos preparados biodinâmicos nas maiores possíveis áreas de toda a Terra, de maneira que a terra possa ser curada e a qualidade nutritiva do seu produto melhorada sob qualquer aspecto, né? Então, quando a gente fica sabendo dos preparados, a gente chega à iluminação, digamos, de saber que eles existem e fazem o que fazem. Eu acho que a gente tem que assumir um compromisso, justamente esse compromisso com a terra, né? De levar essa força curativa, essa força de vida para onde for o caso, né? Eu moro aqui em Florianópolis, num quintalzinho, eu tenho 2 canteiros de horta, um canteirinho de flores, e eu faço regularmente, dinamizo regularmente os preparados, aplico aqui, porque eu sei que esse pedacinho da terra vai vibrar, para ajudar a vibrar para o resto do planeta. Isso eu acho que é extremamente importante, assim. Obrigado, Ronaldo. Tem várias perguntas aqui, vou pegar algumas que estão nessa direção mais da tarefa. Aqui qual que é o intervalo de aplicação dos preparados e a melhor forma de aplicação? E se o chifre deve ser lavado antes de usar ou não? Não. Posso responder do chifre? Sim. Assim, todo o material utilizado tem que estar no âmbito do vivo. Quanto mais esterilizado, quanto mais limpo, digamos assim, quanto mais ascético, você tira a vida. Então, se o chifre tiver assim extremamente sujo, só bater uma água e tá bom, não passar nenhum detergente, nem nada que traga asepsia. Todos os micro-organismos presentes, tanto no esterco quanto no chifre, eles são essenciais para a transformação desse material.
os micro-organismos do solo, né, a biota do solo, a biota do esterco, a biota do chifre. Então, nada de esterilizar, nada de limpar demais. Só o suficiente para poder manusear. E com relação à aplicação, depende do desenvolvimento. Cada preparado é destinado a uma fase do desenvolvimento vegetal. Você tem preparados destinados ao desenvolvimento radicular e às interações da rizosfera. Então, atua no âmbito da terra e do desenvolvimento radicular, e a sílica ela estimula processos fotossintéticos, processos do metabolismo secundário, maturação de frutos, amadurecimento de frutos, trabalha as qualidades organolépticas. Então, existem diversas fases, existem diversos momentos onde você pode trazer os preparados. Você tem que se perguntar qual é a qualidade que eu quero trazer e por que eu estou usando aquilo naquele momento. Meio que é o agricultor que vai determinar quando que a planta precisa desse impulso. E para isso você precisa entender as qualidades que traz o preparado de chifre esterco e a sílica, para aí você poder atuar, dinamizar e aplicar. Obrigado, Luiz está Débora. levantando a mão. Tem. Luiz. Pai, Luiz. Posso falar? Pode falar. Boa noite a todos e a todas. Parabéns pelas palestras. Eu queria tirar uma dúvida, Débora, porque você falou que o enterrio dos preparados vai do equinócio ao outro, né? Equinócio de outono, equinócio de verão e assim até o de outono novamente. Nós enterramos o preparado aqui, um chifre sílica, na primeira semana de dezembro do ano passado. Quer dizer, já tinha passado aí 3 meses do equinócio de verão, né, de setembro. E ele está completando agora, em maio, 5 meses. Eu queria saber se da experiência de vocês aí, né, do que você viu, tem acompanhado, estudado, essa questão de passar um tempo do prazo do equinócio, como é que você vê isso, assim, um tempo depois, né? Porque quando a gente enterrou em dezembro, ainda estava, vamos dizer assim, no início, não era primavera, estava no início do verão. E agora já passou, já está assim, já estamos caminhando para o final do outono, né? Para chegar ao inverno. Como é que você vê essa questão, né? E para o Ronaldo, se ele puder falar um pouquinho, não sei, talvez foge do assunto, um pouquinho dos preparados 3 Reis, do uso dele, da função dele. Era isso. Obrigado. Luiz, eu já vou te decepcionar. O nosso tema hoje são os preparados de aspersão, e então eu acho que a gente poderia ter uma outra sessão e abordar esse tema, que ele é bem especial também, mas o nosso tempo, inclusive, já está se esgotando. Acho que a Débora podia fazer a resposta da outra pergunta. Vai lá, Débora. Obrigado. Assim, importante assim que eu vejo da minha vivência é que passe o solstício dentro do sol, certo? Então, o que eu trabalho durante, por exemplo, você vai enterrar a sílica, vamos trabalhar a sílica, né? A sílica é enterrada a partir da São Miguel e ela fica até a Páscoa enterrada, certo? Então ela vai de equinócio a equinócio. O importante é que ela esteja no solstício de verão dentro do solo, né? A sílica, ela sofre menos variações biológicas, digamos assim, né? Por exemplo, você tem como ela é um mineral, é uma rocha, um cristal, ela sofre menos com a biota do solo, digamos assim, né? Ela se mantém íntegra se ela fica mais tempo enterrada ou não. Mas eu considero que, assim, não sei, eu deixava mais um ciclo. Eu deixaria mais um ciclo, deixa ela e deixa ela passar o verão de novo enterrada, e vai tirar só lá na frente.
que ela Ok, foi Débora. enterrada... Bom, Obrigado. Tem muitas perguntas, eu vou passar agora. João Benedetti. Quer falar, João? Oi, boa noite, me escutam? Pode falar. Ok, primeiro agradecer. Mais alto, João, para baixo. Oi, primeiro agradecer as palestras, muito bom escutar esse assunto. A minha pergunta é bem simples. Quantas vezes a gente pode usar o chifre Ótimo. para reparar? Tem um gráfico aí? Como que a gente percebe isso? Obrigado. Débora, quantas vezes pode usar o chifre? da sílica, eu particularmente recomendo uma única vez. O da sílica, uma única vez, porque ele é totalmente digerido dentro do solo. Ele passa por um processo de metabolização. Ele vem, quando a gente retira o preparado de sílica do solo, o chifre, o forno, ele fica com vários buracos, ele é digerido, você tem que sair da urina. Já o preparado, o chifre que usa para o esterco, enquanto o chifre mantém uma qualidade, enquanto ele mantém uma integridade física, ele pode ser enterrado novamente. Então, eu, pela minha experiência, durante uns 3 anos, enterrando o mesmo chifre, até ele perder a coloração, perder a integridade física, você pode ir usando ele. Quando ele está desvitalizado, quando o chifre está desvitalizado, ele começa a ficar branco, esbranquiçado, não tem mais essa cor. E aí eu já não aconselho mais. Agora, sílica, eu costumo usar uma vez só. Chifre para esterco é para esterco e chifre para sílica é para sílica. Okay. Não é para misturar. Estamos já no final da nossa conversa. Eu queria dar uma última pergunta que tem a Eulina. Levantou a mão aqui. Eulina? Tá ouvindo? Estou ouvindo, sim. Já foi respondido. Foi do chifre. E a única pergunta assim, que eu tenho assim, eu posso fechar o chifre de esterco com argila ou não precisa? Eu acho que não precisa, mas se você quiser fechar, pode fechar. Ok. Bom, acho que para encerrar, a gente está no final do tempo, eu queria vamos ver aqui se tem mais. Foram muitas perguntas, infelizmente a gente não consegue ter tempo para responder todas as perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Alô? O Edgar está pedindo. Pode falar, Edgar. Alô? Oi, Débora. Oi, Pedro. A minha pergunta é o seguinte, rapidinho, porque estamos no fim do tempo. Quantos dias, até eu escrevi aí a pergunta por escrito, mas quantos dias após a vacinação, eu não me lembro, quantos dias após a vacinação anual do gado pode ser usado o esterco para o preparado 500? Débora. Qual que é a carência que eles falam da medicação, da vacina? Aí eu não sei, assim, eu posso ver isso, eu não estou sabendo. Eu não sei te responder. No tempo do curso aí em Botucatu foi falado que é importante observar esse detalhe, mas aí eu fiquei com essa dúvida, por isso eu, este ano, não consegui fazer o chifre esterco, porque consegui o chifre muito atrasado e agora já está todo o gado vacinado, então tem que esperar um tempo. Qual é a época de vacinação do gado? Esse mês aqui de abril. Geralmente é abril. Não tem como fazer antes ou depois? Vamos ver agora, então vou ver se tem a carência, passando a carência, posso utilizar. É isso? Eu acho que sim,
mas eu não sei te responder direito, porque eu não sei quanto tempo a substância fica no organismo e como que ela interfere no metabolismo e vai. Eu não sei te falar, não sei te responder. Ronaldo, você sabe? Vai lá, Eu também, Ronaldo. assim, tecnicamente, eu acho difícil uma resposta para isso, porque, de qualquer forma, a vacina interfere em todo o metabolismo, em toda a questão vital do animal, né? Na questão de imunização, né? Então, eu diria que quanto maior a distância da imunização, melhor, né? Se pudesse atrasar um pouco a vacina e aproveitar, digamos assim, ali a Semana Santa, né? Porque a Semana Santa varia também, ela corre durante o ano, ela pode mudar 30, 40 dias de um ano para o outro, né? Então, eu acho que a gente que tem o rebanho, assim, deveria prestar atenção nessa questão do quando é que vai cair a Semana Santa, que é uma época boa para eu talvez enterrar o meu preparado, né? E tentar fazer antes do período de vacinação para não ter essa interferência na vitalidade do animal. Valeu, obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer, então, a Débora e o Ronaldo pela excelente exposição. Infelizmente, não conseguimos responder a todas as perguntas. Agradeço. Mas é ótimo que todos estavam, muitas perguntas, muito interesse. Esperamos ter esse tema, de repente, voltar um pouco mais para frente. A ideia é a gente estar trazendo vários temas ao longo dos meses, né? E já lembrando que, na semana que vem, o tema é a árvore no organismo agrícola, com Fernando Silveira Franco. No dia 26 de maio, o Ser Abelha, com Marcelo Agato, Nelson Jacomel e Tomás Françoso. Então, isso é uma promoção da Associação Biodinâmica, Associação do Sul do Brasil, e algumas pessoas perguntaram aqui, a gente pretende disponibilizar todas as apresentações que estão sendo gravadas e vão ser disponibilizados no site da Associação Biodinâmica. Em breve, a gente está vendo o melhor jeito, a gente vai estar divulgando isso no site, para quem não conseguiu assistir ou divulgar para outras pessoas, estarem disponíveis. Tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite e até semana que vem. Boa noite. Queria me desculpar de ter me atrapalhado com os slides. Não tem problema não, Débora. Boa noite a todos. Boa noite, Ronaldo. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, hein? Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada, gente. Boa noite. Parabéns. Boa noite. Parabéns pelo trabalho. Muito bom. Muito bom. Tchau, gente.